Estenda tua mão para cá, vamos orar pelo pastor, né? Abençoar. Deus, em nome de Jesus, aqui está a vida do teu filho. Senhor, toma a vida do teu filho, toma a vida da Alessandra em tuas mãos, toma as meninas em tuas mãos. Abençoa, Senhor, de uma forma poderosa. Guarda ele, livra ele de todo mal, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. E que a palavra que o Senhor revelaste no coração dele, Senhor, nessa manhã, Senhor, seja uma palavra que venha de encontro ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural nesse lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, igreja, glória a Deus por essa manhã que o Senhor preparou para estarmos juntos mais uma vez. Irmãos, a reflexão que eu quero compartilhar com a igreja é a reflexão do discipulado, é a reflexão que nós temos compartilhado e trabalhando, né? As parábolas, né? A mensagem de Jesus a mensagem de Jesus através das parábolas. Tem sido muito rico, tem sido uma reflexão muito proveitosa, né? Tem sido um tempo da gente falar de Jesus, falar do que Jesus falava. Amém? Falar do que Jesus falava. E qual é a tarefa maior da igreja, se não essa, né? Então, Mateus capítulo 9, é uma reflexão muito importante que nós temos aqui. Pena que o nosso tempo está escasso. Mateus capítulo 9. A partir do 35, irmãos. Amém? Quem pode ficar de pé? E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Confiados aí na oração que já foi feita, vamos à mensagem da palavra de Deus. Amém? Eu creio na oração do pastor Hélio. Igreja, esse texto, ele propriamente não é uma parábola, né? Ele tem algumas metáforas. E aqui a metáfora forte é a da seara e dos ceifeiros. Então, nas próximas 2 semanas, o discipulado vai tratar disso. Eu também dividi essa mensagem em 2 partes. O texto que os irmãos vão receber para reflexão está em 2 partes, né? Eu já até publiquei. E peço também que, ao final, os líderes que estão aqui peguem as mensagens com o irmão, está lá atrás com o irmão Ademir. Amém? Glória a Deus. Deus, ele enviou o seu Filho para a seara do mundo, a seara que é o mundo. Seara que é o mundo. Não é? E Jesus veio com uma obra muito específica, da qual todos nós sabemos de maneira clara: redimir a humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados e, claro, Jesus veio também estabelecer o seu reino. Então é sempre importante nós termos essas 2 dimensões da obra de Jesus: a redenção, redimir o homem dos pecados, e estabelecer o seu reino.
E essa é a parte que muito tem a ver com a nossa presença ativa, nosso serviço. A salvação, ela fala do benefício que Deus nos dá. Amém? Quantos já foram beneficiados aí com essa salvação? É um benefício? Você se sente beneficiado em ter a salvação do Senhor? Glória a Deus. Amém. Mas também tem o reino, do qual nós somos chamados a participar e sermos também beneficiários pelo reino, mas também sermos promotores, fazer com que esse reino chegue a outras pessoas. Eu louvo a Deus, eu particularmente louvo a Deus, porque eu não era um conhecedor do Evangelho, eu não tinha sido levado ainda a conhecer Jesus e fazer uma profissão de fé, apesar de ter uma religião. Até que alguém falou de Jesus para mim, e eu aceitei Jesus. Então, eu sou muito grato a um rapaz chamado William, que eu até perdi o contato, ele que pregou o Evangelho para mim, no exército. Eu estava no quartel, quando ele pregou o reino de Deus para mim. E me fez ver que eu precisava de algo além de religião, eu precisava de uma aliança com Jesus. E por isso eu sou grato. E isso me faz também entender que o benefício que eu recebi é o benefício que eu também preciso apresentar para outras pessoas. Não é? Jesus, que realizou essa missão, e aqui no versículo 35 a gente vê que Jesus, ele ensinava, você lê com calma o versículo 35, ele ensinava, ele pregava, ele curava, e após a ressurreição, ele instruiu os seus discípulos a fazer o quê? A mesma coisa. Ensinar, pregar, curar no nome dele. Amém? Não é isso? Sim ou não? Mateus 28, 19 e 20. Cristo já ressuscitado disse, agora vão, agora é a vez de vocês. Hein? Jesus enviando as pessoas para a seara. Irmão, qual é o tamanho da seara? Qual é o tamanho da nossa seara? O que vocês acham? É pequeno ou é grande? É grande. E os ceifeiros? Tem abundância? Estamos transbordando de ceifeiro? Ceifeiros são poucos. Só numa conta assim rasa, uma conta baixa, conta rasa. A Terra tem em torno de 8 bilhões de habitantes. E 3 bilhões em torno. Isso daí já engloba tudo. Gente que professa, que às vezes professa, mas não tem compromisso. 3 bilhões de cristãos. É gente abessa, né? Porém, eu não sou muito bom de matemática, mas é uma conta fácil de fazer, né? Muito fácil de fazer, né? De 8 você subtrai 3, sobram 5. 5 bilhões, digamos, é o alvo. Quantas pessoas ao nosso redor precisam conhecer essa mensagem do Evangelho? Mas vamos chamar aqui a atenção para um outro tópico importante da mensagem, que diz respeito ao sentimento de Jesus. Diz a palavra que Jesus foi movido por íntima compaixão, ele orou para a multidão e teve compaixão dela. Então, se nós perguntássemos, né, por que Deus salvou o mundo, por que Deus resolveu salvar o mundo, salvar o homem dos seus pecados? Qual é a resposta para essa pergunta? Não existe outra, senão João 3,16. Clássico João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou. Aqui está a expressão do que nós chamamos de amor incondicional. Certo? Se a gente olhar, o homem completamente distante de Deus, o homem avesso
à vontade de Deus, o homem é avesso às instruções de Deus, rebelde. Às vezes não, sempre. O homem no seu estado natural é preso à sua própria carnalidade, à sua própria ignorância. Vamos falando assim de modo resumido, se procurar motivo para Deus falar assim, vou salvar o homem, não tem nenhum. Tem pessoas que não se aguentam nem com ela mesma. Mas Deus amou a si mesmo. Deus amou o homem com todos os seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas falhas, até mesmo com a sua indisposição para obedecer, para mudar. Deus amou a si mesmo. Isso aqui é o verdadeiro amor incondicional, não tem explicação. Deus, ele viu que apesar do homem se sentir autossuficiente, ter os seus próprios meios até de suprir as suas necessidades espirituais, com a religião que ele mesmo forja, ou com uma religião que é inspirada, nós sabemos por quem, Deus ainda assim resolveu pôr fim no sofrimento do homem. Teve compaixão do homem. São ovelhas errantes, coitados. Eles pensam, muitas vezes pensam que estão fazendo certo, mas erram o alvo. Miram o amor, acerta ódio. Mira a vida e acerta a morte. Mira o prazer e acerta o vício. Deus se compadece de si mesmo. Então, isso mostra que não existe realmente nenhuma outra razão para essa missão, senão o amor. Deus criou o homem para um propósito perfeito, o propósito foi adulterado, mas Deus ainda assim permaneceu. E o que é importante nós destacarmos nisso, irmãos? E aí já até antecipo algo aqui. Que se tem alguma coisa que precisa também mover a igreja, é o mesmo sentimento. É compaixão. E nesse sentido, nós precisamos pedir o Espírito Santo que nos dê uma compaixão que vá além, que possa transcender a indiferença. Isso daí não é comigo, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Está vivendo uma vida miserável, isso não é problema meu. Está enganado, não é problema meu. Precisamos pedir em Deus graça para que esse sentimento de compaixão, e aí eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, né? Onde Paulo exorta a igreja a ter o mesmo sentimento em Cristo. Vou fazer a citação do versículo aqui, as palavras me fugiram. Então vamos no texto. Melhor ainda, né? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Compaixão. Compaixão. Às vezes a gente pensa, seria o caminho que ele escolheu? Deixa ele se lascar para lá. Isso não é o sentimento de Deus. Penso que muitas vezes, né? Às vezes esse pensamento, isso bate muito forte. Mas é essencial, é crucial
que nós possamos ser movidos pela mesma compaixão que Deus teve de mim e tem até hoje. O que seria de nós se não fossem as misericórdias do Senhor? O que seria de nós se não fosse a compaixão de Deus? Estaríamos aqui? Não estaríamos. Outro aspecto importante que esse texto nos chama a atenção é sobre a questão da exata demanda de público. Ao constatar o numeroso volume de gente sofrida, oprimida e cativa pelas forças do mal, Jesus comenta com os discípulos: a seara é grande, a seara é grande. A seara do tempo de Jesus era grande. A nossa seara continua sendo grande. Fico imaginando Jesus falar aquilo. Ele estava ali curando, ele estava ali libertando, tirando o demônio de pessoas. De repente ele olhou para o número de discípulos dele. Eu não sei se essas alturas do campeonato aqui ele já tinha 70, ou se já estava só com uns 12. Mas se era 70 ou se era 12, não faz tanta diferença, porque a demanda era muito grande. E uma coisa que, pelo menos, o Espírito me trouxe ao coração e à mente, é que o tamanho da demanda não deve nos assustar. É muito grande. É impossível. Não temos como abraçar todo mundo. Mas com relação a isso, a gente sabe. Nós podemos abraçar aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos abraçar aquilo que está ao nosso alcance fazer. Sim ou não? Amém? A questão é a gente se dispor para isso. Não é? A demanda de gente perdida é numerosa. São muitos que necessitam de libertação espiritual, de cura física e da alma, que precisam ser instruídos, discipulados, aconselhados, acolhidos, tratados. Muitos são aqueles, né, a quem Deus põe os olhos e deseja ali manifestar a sua salvação. São muitos. Todos os perdidos, na verdade. Mas, contudo, volto a dizer, isso não deve ser a coisa que nos assuste mais. Mas a nossa preocupação não tem que ser com o tamanho da demanda, mas um outro aspecto, que é o déficit de trabalhadores. O Senhor constata que o número de obreiros é pequeno. Né? O Senhor, ele vê uma outra realidade. Carência de obreiros, ceifeiros. E aí uma coisa importante. Para esse trabalho, Deus conta com pessoas que já experimentaram seu amor e graça. Para ser ceifeiro, essa pessoa tem que ter a experiência de Deus. E aí isso faz toda a diferença quando nós voltamos um tópico aqui da mensagem. Movidos por compaixão. Precisamos ser movidos por compaixão. Amém? Ter esse encontro. Deus conta com pessoas que já experimentaram seu amor e graça. Segunda coisa, irmãos. Discípulos comprometidos, animados e dispostos a tudo pela causa do Senhor. E esses são poucos. São poucos. São poucos os Mateus, né? Deixou a coletoria para seguir a Jesus. Pedro, André, deixaram as redes para seguir Jesus. E a experiência de Pedro é interessante, né? Meu Deus. Nós já estamos além da hora aqui e as coisas vêm na mente. Mas Pedro não largou a rede assim à toa, não. Ele teve uma experiência muito forte com Jesus primeiro. Amém? Ó? Você se lembra? Da pesca maravilhosa? Ele se humilha diante de Jesus. Eu não sou digno, afasta-te de mim, que eu sou pecador. E Jesus falou, não, vem, vou fazer de você pescador de homens. Pedro experimentou a graça primeiro. Deus precisa, Deus quer essas pessoas para poder
continuar esta obra, esta missão. E aí vem uma outra parte importante. Rogai, dependência em oração é a solução. A falta de obreiros não deve ser um motivo de desespero, mas de oração. Jesus deixa para aqueles discípulos e das gerações vindouras a recomendação de orar àquele, que é Deus, que tem o controle de todas as coisas, que envia mais gente à força de trabalho para auxiliar na sua obra missionária. Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. A seara é grande, ceifeiros são poucos, isso parece ser algo muito desanimador, mas ele diz, rogai ao Senhor que mande mais ceifeiros, ou seja, Deus, ele que está no controle de todas as coisas. O servir a Deus não é uma mera questão de disposição humana, da disposição da mente. É Deus. É Deus quem gera o querer, o efetuar, é Deus que chama. E Jesus está dizendo, pede mais gente. Pede mais gente. No estudo eu escrevi, vocês vão ler lá. Deus é aquele que separa os seus 300. Deus é aquele que tem os seus 7.000 joelhos que não se curvaram a Baal. Então, está faltando gente? Vamos orar. Não é isso que Jesus mandou fazer? Vamos orar. Senhor, manda mais ceifeiros. Senhor Deus, manda mais ministros. Senhor, manda mais gente para trabalhar com criança. Senhor, manda mais gente para trabalhar com juventude. Senhor, manda mais gente para trabalhar com idosos. Senhor, manda mais homens, manda mais mulheres. Manda mais pessoas para trabalhar nas diversas demandas que a igreja tem. Senhor, a seara é tua. As almas são tuas. Os salvos são teus. Os ímpios são teus. Todo o coração pertence a Deus. Deus é soberano sobre a vida de todos. Claro, isso não significa que Deus ingerencia a vida das pessoas, mas Deus é Senhor, Ele é soberano. Então, a carência, a deficiência da igreja, ela é suprida quando a igreja clama, quando a igreja ora. Rogai. Então, para concluirmos, irmãos. Ainda hoje nós notamos que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Há muita gente precisando do perdão, da misericórdia, da cura, da libertação, da restauração que vem de Deus. Amém? Muitos precisam ser instruídos, acolhidos, tratados. Poucos, no entanto, são os que são envolvidos com a obra divina. Mas que possamos orar mais intensamente para que o Senhor dos campos envie obreiros e continue sustentando e animando os que militam a sua boa milícia da fé. Que o Eterno faça de cada um de nós ceifeiro abençoado em nome de Jesus. Amém? A missão de Cristo, a missão que Cristo deixou para a igreja, não foi concluída ainda. Não foi concluída. E há muita coisa por fazer. Muita gente precisa ouvir, ser acompanhado, a fim de que a boa obra avance. Aquele que começou a boa obra há de completar, diz assim o apóstolo Paulo, né? Que a compaixão seja a força que nos impulsiona a missão, tal como ela moveu o coração de Deus para salvar a humanidade perdida. Deus chama pessoas sensíveis à dor do outro. Vou repetir isso aqui. Deus chama pessoas sensíveis à dor do outro. Pessoas que não ajam com indiferença ao chamado para servir. Nós estamos rogando ao Senhor, nós rogamos ao Senhor da seara para que envie mais pessoas. E esse apelo ele começa aqui dentro primeiro. Quando Deus esgotar todos os obreiros, possíveis obreiros aqui, a gente começa a chamar, falar, Senhor, levanta-os lá de fora. Eu não vou fazer nenhum apelo aqui agora. Se o Espírito Santo está apelando o teu coração para algo, você está sendo chamado para algo, não resista. Em nome de Jesus. Amém? Seja parte. Seja parte. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos orar nesse instante. Senhor, em nome de Jesus. Primeiro,
Obrigado pela tua compaixão. Obrigado pela compaixão que nos alcançou. Pela compaixão que também nos trouxe ao reino da tua glória. Obrigado, meu Deus, por nos fazer beneficiários de algo. Nós não temos nem dimensão do tamanho que é. Mas queremos também nesta hora pedir para que o Senhor possa abençoar. E conforme o Senhor nos mostra aqui, rogai, nós estamos rogando. Levanta mais discipuladores, levanta mais líderes, levanta, Senhor Deus, mais células, ceifeiros, pessoas que vão, Senhor Deus, ganhar, consolidar, treinar, enviar novos discípulos, novos discipuladores, novos ministros para esta casa, novos ministros de louvor, novos ministros de adoração, instrumentistas, vocalistas, intercessores, evangelistas, missionários, pastores, pastoras, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Nós declaramos a tua bênção sobre a Igreja Metodista do Irajá. Nós profetizamos, Espírito Santo, a tua presença, sensibilizando e tocando os corações. Senhor Deus, que mesmo em meio a toda a frieza que quer abater a igreja, que o Senhor disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós queremos pedir, Senhor, aquece corações. Levanta, Senhor, levanta um povo forte. Em nome de Jesus, faça-nos instrumento da tua paz nesse lugar. Senhor da seara, manda mais ceifeiros para a seara. Em nome de Jesus, ore comigo assim, ore comigo, igreja. Levanta as tuas duas mãos para o céu. Repita comigo, Senhor da seara, envia mais obreiros para a tua seara. Amém. Amém? Olha que coisa linda. A seara orando ao Senhor da seara. Pode aplaudir o Senhor? Vamos esperar. Nós estamos vendo a obra. Com a graça de Deus, a igreja tem estado nas nossas manhãs, tem estado mais preenchido esses bancos aqui, velho. Deus está fazendo, irmãos. Deus está fazendo. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode se assentar um instantinho, nós já vamos concluir o culto. Eu ia falar, até eu creio. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Obrigado por estar conosco aí nessa transmissão. Deus te abençoe.